Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana e para a seleção de monitores do semestre de 2021.2, na disciplina de Química Orgânica 1, nós vamos responder algumas questões agora. Bom, primeiramente vamos começar com nomenclatura de compostos orgânicos, na questão 1. Em seguida vamos falar um pouco sobre ácidos e bases orgânicas para responder a questão 2. A questão 3 é de reação de substituição radicalar. E, por fim, a reação de eliminação na questão 4. Vamos lá. Então, vamos começar, né? A questão 1 diz o seguinte. Dê o nome sistemático das estruturas químicas a seguir, indicando a estereoquímica quando houver. Aí a gente tem o composto 1, composto 2 e composto 3. Porém, antes de começar a responder essa questão, vamos relembrar alguns conceitos de nomenclatura de compostos orgânicos. Primeiramente, como é que a gente faz, como é que a gente dá um nome a um composto orgânico, né? A gente vai ter um prefixo, um infixo e o sufixo. O prefixo, ele vai determinar o número de carbonos da cadeia principal. Por exemplo, se a cadeia principal tiver um carbono, vai ser met. Se tiver 2 carbonos, vai ser et, 3 prop e assim por diante. O infixo vai indicar a saturação da cadeia, ou seja, se tem ligações duplas, triplas ou não. No caso, se a cadeia principal não tiver ligações duplas ou triplas, o infixo vai ser an. Caso tenha, por exemplo, uma dupla, vai ser em, 2 duplas de em, uma tripla in, 2 triplas de in, assim por diante. O sufixo, por sua vez, vai indicar a função da cadeia carbônica, ou seja, se tem algum grupo funcional e qual é ele. No caso, se a cadeia for apenas um hidrocarboneto, a terminação vai ser O. Se tiver um álcool na cadeia carbônica, vai terminar em OL. Se tiver um aldeído, em AL. Se tiver cetona, termina em ONA. Se tiver ácido carboxílico, termina em OICO. Essas são as principais funções orgânicas. E no caso da cadeia carbônica ter insaturação ou ramificação, a gente vai precisar enumerar os carbonos. E como é que deve ser feita essa enumeração? A cadeia principal, ela deve ter o maior número de carbonos possível. Além disso, as ramificações elas devem ser escritas em ordem alfabética, no caso de haver mais de uma, e a numeração da cadeia principal tem uma ordem de relevância, que eu vou falar daqui a pouquinho. E só uma observação importante é que a nomenclatura de compostos aromáticos, ou seja, os anéis, em que tem ligações duplas entre os carbonos, envolve o nome do aromático da fórmula. A gente vai entender isso aqui melhor mais para frente quando eu der o exemplo. Então, qual que é essa ordem de relevância aqui da numeração da cadeia? Primeiramente, a gente tem que olhar se tem grupo funcional, se tem insaturação e ramificação, sendo que o grupo funcional ele vai ser mais importante, digamos assim, que a insaturação e a ramificação. Isso para quando a gente for enumerar a cadeia carbônica. Isso vai ficar mais claro no exemplo que eu vou dar a seguir. Aqui a gente tem um exemplo de uma cadeia carbônica e aí vamos dar o nome desse composto, para a gente entender melhor como funciona a nomenclatura, certo? E sempre observando essa ordem de relevância aqui. Primeiro a gente vai ver se tem grupo funcional na cadeia. Não tem, apenas um hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio. A gente vai ver se tem insaturação, esse caso aqui não tem. E depois de enumerar, a gente vê se tem ramificação. Vamos lá começar a numeração, lembrando que a cadeia principal ela deve ter o maior número de carbonos possível. Então, nesse caso aqui, a cadeia principal tem 7 carbonos. Aí, a gente pode ver que tem uma ramificação metila aqui e uma etila aqui. Por isso, o nome desse composto, levando em consideração que as ramificações devem ser colocadas em ordem alfabética, o nome dele vai ser 4-etil, 3-metil-hept, porque tem 7 carbonos na cadeia principal, an, porque só tem ligação simples, e O, porque é apenas um hidrocarboneto. Aqui é só mostrando que você pode escrever com H ou sem o H. Agora, vamos lá, de fato, à questão, certo? E mantendo sempre em mente essa ordem de relevância aqui, na hora de classificar e dar nome aos hidrocarbonetos. Primeiramente, vamos ver se tem algum grupo funcional nesse composto número 1. A gente pode ver que tem um álcool ali, certo? Vamos ver se tem alguma insaturação. Não tem. E agora vamos enumerar a cadeia carbônica, certo? Essa aqui é a cadeia principal, é a mais longa, o maior número de carbonos. E então agora a gente pode dar um nome a esse composto, certo? Levando em consideração que tem um grupo álcool aqui
e 2 ramificações metila aqui, no carbono 4 e 5. Então, o nome desse composto vai ser, certo? 4, 5-dimetil, certo? 2 metilas, carbonos 4 e 5. Hept, porque tem 7 carbonos na cadeia principal. And, porque só tem ligações simples. 3-ol, indicando onde que está o grupo funcional, o álcool, no carbono 3. Agora, vamos para o composto 2. Primeiramente, a gente vai identificar se tem algum grupo funcional. Não tem, só carbono e hidrogênio. Em saturação, a gente percebe que tem uma aqui. E vamos enumerar a cadeia carbônica agora. Pronto, essa aqui é a nossa cadeia carbônica, certo? Incluindo a insaturação. Aí, dessa forma, a gente pode perceber que tem uma ramificação aqui, isso aqui é uma etila, e aqui uma metila. Então, vamos dar o nome a esse composto, certo? O nome dele vai ser, levando em consideração que as ramificações, elas devem ser colocadas em ordem alfabética, certo? Então, o nome desse carbono vai ser, desse hidrocarboneto, vai ser 2-etil, 3-metil, é onde está a metila e é onde está a etila, pente, porque a cadeia principal tem 5 carbonos, e um eno, indicando que a ligação dupla está entre o carbono 1 e 2 e que é um hidrocarboneto, certo? Termina em O. Já o terceiro composto, ele apresenta um anel benzênico, e como eu havia dito antes naquela observação, os compostos aromáticos, eles são denominados de acordo com o composto aromático que está na fórmula que está na estrutura do hidrocarboneto. Nesse caso aqui, a gente tem um anel benzênico. Então, como é que a gente vai dar o nome desse composto? Essa aqui vai ser a cadeia principal, que é o anel aromático, e isso aqui é uma ramificação. Aí, como é o nome dessa ramificação? A ramificação é uma butila, certo? A gente tem 3 carbonos demonstrados aqui, mas tem um carboninho aqui no meio que está ligado a esses outros 3, certo? Então, o nome desse composto vai ser o butilbenzeno. Agora, vamos analisar se existe estereoquímica em algum desses 3 compostos que foram dados na questão 1. Primeiramente, a gente precisa saber que para haver estereoquímica, é preciso que haja um carbono quiral na molécula. O que é um carbono quiral? É um carbono que ele está ligado a 4 radicais distintos. Aqui está até representando com cores diferentes para ficar mais didático, certo? Esse aqui é o carbono quiral e ele está ligado a 4 grupos funcionais distintos. Aí aqui do lado tem um exemplo, esse carbono aqui, a gente representa com um asteriscozinho vermelho, que é para indicar que ele é o carbono quiral. Ele está ligado a um hidrogênio, a uma hidroxila, a uma metila e a um ácido carboxílico, ou seja, todos esses grupos aqui são distintos entre si, caracterizando esse carbono como carbono quiral. Aí a gente vai analisar as moléculas da questão 1 para ver se elas apresentam carbono quiral e, consequentemente, estereoquímica. Bom, primeiramente, o composto número 1 tem um carbono quiral aqui. Se a gente parar para observar, ele está ligado a uma hidroxila, a um CH2, a um carbono aqui, e aqui tem um hidrogênio também. A quarta ligação que ele está fazendo é o hidrogênio. O composto, então, ele tem um carbono quiral, ele tem estereoquímica. Já o composto 2, se a gente observar os outros carbonos, eles todos estão fazendo, por exemplo, esse aqui tem 2 ligações com hidrogênio, já não pode ser quiral. Esse aqui, 3 ligações com hidrogênio. Esse é a mesma coisa, esse é a mesma coisa. Então, eles não podem ser quirais. Carbono que faz ligação dupla também não pode ser quiral. Então, nos resta esse carbono aqui. Esse está ligado a um CH3, aqui esse está ligado a um carbono, aqui ligado a um CH2 e a um hidrogênio. Então, ele é um carbono quiral. Já essa molécula aqui, ela não apresenta carbono quiral. Anéis benzênicos não apresentam carbonos quirais por conta das ligações duplas. E aqui, esse carbono que está aqui, ele está ligado aos mesmos grupos, então ele não é um carbono quiral. Então, vamos analisar a estereoquímica dessas 2 moléculas aqui que tem carbono quiral, certo? Primeiramente, os carbonos quirais, eles vão formar enantiômeros, que são nada mais do que a imagem especular um do outro. É como se houvesse um espelho aqui, certo? E esse composto reflete a imagem desse e vice-versa. Mas eles não são sobreponíveis. Se você colocar essa molécula em cima dessa aqui, você vai ver que não sobrepõe,
certo? A mesma coisa com a molécula de K. Elas são especulares, imagens especulares uma da outra. No entanto, se você colocar essa molécula em cima dessa ou vice-versa, elas não se sobrepõem. Vamos lá para a questão 2 agora, certo? Uma questão de ácido e base orgânica. A questão 2 diz o seguinte: cada valor de pKa, aproximadamente de 1,8, 4,8, 3,7 e 17, pertence a um dos compostos abaixo. Associe o valor de pKa a seu respectivo composto e justifique sua resposta. Aí a gente tem aqui 4 compostos diferentes, certo? Vamos analisar cada um deles. Mas, primeiramente, vamos falar um pouquinho do pKa. O que é um pKa, né? Nas reações de ácido-base, o ácido ele vai atuar como doador de prótons, H+, e a base vai receber prótons H+. O Ka e o pKa, eles são constantes utilizadas para quantificar a acidez e a basicidade dos elementos químicos envolvidos na reação. Cada função orgânica ela vai possuir um pKa específico e existem alguns valores de referência para a gente ter noção de quando uma molécula ela é ácida ou mais básica. Quando o pKa ele vai ser menor que 1, isso indica que a molécula é um ácido muito forte. Um pKa de 1 a 5 indica que é um ácido forte, de 5 a 15 é um ácido fraco e maior que 15 indica que é um ácido muito fraco. E é importante a gente saber também que a relação entre Ka e acidez é direta, ou seja, quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Mas como a gente está focando no pKa, que é o que foi dado na questão, é importante a gente lembrar que a relação entre o pKa e a acidez é indireta, ou seja, quanto maior o pKa, mais fraco é o ácido formado. E, além disso, quanto mais forte for o ácido, mais estável e fraca é sua base conjugada. Mas na minha frente eu vou mostrar um exemplo mostrando uma reação de ácido-base. A gente vai entender melhor. Então, quando a gente compara bases conjugadas com elementos pertencentes ao mesmo período da tabela periódica, a estabilidade vai depender da eletronegatividade deles. De forma que o elemento mais eletronegativo vai promover uma maior estabilidade da molécula e vai formar uma base mais fraca. Bom, e aqui a gente tem um exemplo de uma reação ácido-base para a gente entender melhor como é que funciona. Nos reagentes a gente tem a base, que é a amônia, e a água, que está atuando como ácido. A água que está atuando como ácido vai doar um próton H+. Já a amônia, que é a base, vai receber um próton H+. E aqui, a amônia vai recebendo um próton H+, vai formar aqui no produto o ácido conjugado dela, porque ela está atuando como base. Já a água que está atuando como ácido vai formar no produto sua base conjugada. Vale a pena a gente lembrar da relação entre o pKa e a força do ácido, certo? Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido, mais fraca a sua base conjugada. Ficou claro agora? Deu para entender melhor? Então vamos seguir. Agora vamos ver a resposta da questão, né? Para entender a resposta dessa questão, a gente tem que manter em mente essa relação aqui. Quanto maior o pKa, mais fraco é o ácido, mais forte é a base conjugada. Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido, mais fraca é a base conjugada. Então, essa aqui é a resposta mais adequada e a gente vai entender agora por quê. Por que esse composto aqui tem um menor pKa? Certo? O menor pKa indica que esse aqui é um ácido forte, ou seja, ele pode doar esse próton H+ aqui muito facilmente, certo? Aí, se a gente comparar o composto 1 com o 4, eles são muito semelhantes, no composto 4 a gente tem essa carbonila aqui. A carbonila, ela atua como doadora de elétrons. Ela vai estabilizar essa molécula e a base formada aqui por essa molécula vai ser uma base forte. Por isso, ela tem um pKa tão alto desse jeito. Já olhando para esse composto aqui, a gente tem um hidrogênio que vai ser doado, ele está ligado na amônia, certo? A amônia, ela é uma base fraca, por isso ela vai ser uma derivada de um ácido forte e por isso tem um pKa baixo, certo? E aí, esse composto aqui, a gente vai ter o hidrogênio que vai ser liberado, ele está ligado a um oxigênio, certo? É uma hidroxila. Então,
esse hidrogênio aqui, nessa cadeia, a gente tem o amônio, que é uma base forte, então ela está servindo também para estabilizar essa molécula aqui. Por isso, ela tem o pKa um pouco mais alto do que essa molécula de K, certo? Mas a carbonila, ela é uma base muito mais forte, por isso que muito mais forte do que o amônio, por isso que o pKa dela é tão mais alto em comparação com o do amônio. As duas estão servindo para estabilizar a molécula aqui, certo? Atuando como doadores de elétrons. Mas a carbonila é uma base muito mais forte do que o amônio. Na questão 3, a gente tem uma reação de substituição radicalar. E ela diz o seguinte: a reação radicalar do propano com o bromo produz, além dos compostos altamente halogenados, o 1-bromo-propano e o 2-bromo-propano. Escreva as etapas iniciadora e propagadora da cadeia, mostrando como cada composto é formado e indicando qual é formado em maior quantidade. Aqui eu coloquei a reação global, só para a gente ter uma ideia do que é formado, mas a gente vai ver o mecanismo um pouquinho mais à frente. Aqui tem um propano, certo? Ele vai reagir com esses dois átomos de bromo, formando o 1-bromo-propano e o 2-bromo-propano, e HBr. Agora vamos dar uma olhada no mecanismo dessa reação. Bom, a primeira etapa na formação do 1-bromo-propano é a etapa de iniciação, onde ocorre a formação do radical do halogênio. Como é que vai acontecer a formação desse radical? A gente tem aqui os dois átomos de bromo, certo? Eles estão ligados, e na presença de calor e luz, ou de luz, vai ocorrer a transferência de elétron para um átomo de bromo e de outro elétron para outro átomo de bromo, formando dois brometos. Esse brometo, já na etapa da propagação, em que vai ocorrer ataque ao átomo de hidrogênio, esse brometo vai atacar o átomo de hidrogênio do propano, certo? Aqui a gente está demonstrando ele fazendo um ataque no hidrogênio do carbono 1, certo? E aí, aqui um hidrogênio vem para o carbono e aqui o hidrogênio sai junto com um outro elétron. E aí a gente vai ter a formação desse compostinho aqui, o hidrogênio vai ligar com o bromo, e a gente tem a formação desse carbocátion primário aqui, certo? O carbono aqui da ponta está com elétron livre, certo? Mostrado pela bolinha azul ali. Aí esse composto, ele é muito instável, certo? Os carbocátions são muito instáveis. Então, ele vai acabar reagindo com outras moléculas de bromo que estão ali no meio, certo? E aí vai formar esse composto e íons brometo. Já na etapa final, que é a etapa de terminação, a gente chama assim porque é quando ocorre o encontro dos radicais, certo? Nessa etapa, quando os radicais, o radical do halogênio e o radical do hidrocarboneto se encontram, a gente diz que a reação terminou. Mas é claro que isso aqui tudo vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer é que esse elétron aqui do carbocátion, que está livre, ele vai atacar o brometo e vai ocorrer essa ligação aqui e a formação do 1-bromo-propano. Já o mecanismo da formação do 2-bromo-propano é muito semelhante. A única diferença é que aqui a gente tem da mesma forma, né, na iniciação, formação dos íons brometo pela ação do calor da luz. O íon brometo ele vai atacar o hidrogênio, nesse caso aqui do carbono 2, formando um carbocátion secundário, que vai ficar reagindo ali no meio com outros átomos de bromo e tal, e formando os íons brometo e o nosso composto. E aqui na etapa de terminação é quando ocorre o encontro dos radicais, como eu havia dito. E aí, nesse caso aqui, o brometo ele vai ser inserido no carbono 2, carbocátion secundário, formando o 2-bromo-propano. Então, qual desses dois compostos vai ser o que é formado em maior quantidade? Para responder essa pergunta, a gente precisa lembrar que existe uma ordem de estabilidade dos hidrocarbonetos, sendo que o carbono terciário ele é mais estável que um secundário, que por sua vez é mais estável que um primário. Isso serve para os carbocátions também. O carbocátion terciário é mais estável que um secundário, que por sua vez é mais estável que o primário. O carbocátion primário geralmente nem é formado. Então, isso nos leva à conclusão de que o 2-bromopropano é o composto mais formado nessa reação,
Por quê? Porque esse carbocátion formado aqui, ele vai ser um carbocátion secundário. Esses carbonos aqui das pontas da molécula, esse e esse, CH3, eles vão atuar estabilizando essa molécula aqui, porque as metilas aqui da ponta, elas atuam como doadoras de elétron, vão estabilizar essa molécula, portanto, esse composto é o que tende a ser formado em maior quantidade. Vamos então para a quarta e última questão. Ela diz o seguinte: relaciona em ordem decrescente de estabilidade todos os radicais que podem ser obtidos através da abstração de um átomo de hidrogênio do 2-metilbutano. Aqui a gente tem a fórmula do 2-metilbutano, coloquei aqui para a gente visualizar a molécula. E essa reação, ela é uma reação de eliminação, também denominada de desidrogenação, porque a gente vai estar tirando um átomo de hidrogênio. Quando a gente retira um átomo de hidrogênio de um alcano, ele vai se tornar um alceno. Então, e aqui a gente tem os 4 compostos que podem ser formados a partir da desidrogenação do metilbutano. Eles já estão organizados em ordem decrescente de estabilidade, ou seja, do menos estável para o mais estável. Então, por que esse composto aqui é considerado menos estável que esse e que esse? Bom, para entender isso, a gente precisa saber que quando 2 ou mais produtos são formados numa reação de eliminação, o produto majoritário ele vai ser o alceno mais substituído, certo? Então, esse carbono aqui, por exemplo, ele está ligado a 2 hidrogênios, ele não é um carbono bem substituído. Esse aqui é a mesma coisa, certo? Esse aqui está ligado a 2 grupos distintos, mas 2 deles são iguais, certo? Então, esse carbono aqui, ele vai ser o mais estável. Por quê? Porque ele está ligado a grupos distintos, 2 grupos distintos, assim como esse. No entanto, essas 2 carbonilas aqui, elas vão atuar como doadoras de elétrons, estabilizando mais a molécula ainda, no caso, porque esse aqui é um carbono terciário. Então, esse composto, apesar de ser similar a esse, né, porque eles têm apenas 2 ligantes diferentes, mas esse aqui tem 2 carbonilas, 2 CH3, que vão estabilizar essa molécula aqui, doando elétrons, certo? Então, essa molécula vai ser a mais estável. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção e espero que tenham gostado.